Valeu, Xará. Forte abraço. Agora é a hora da nossa entrevista coletiva. Vamos conversar com o meia do Brusque, Diego Jardel. Ele que é um dos destaques do campeonato catarinense, foi revelado pelo Camboriú, passou pelo Avaí, Botafogo, Cuiabá, passou um tempo nas Arábias e agora é o camisa 10 do Brusque. Já esteve aqui no programa, resenha sempre boa. Começou a fazer gol com a camisa do Brusque, alguns amigos havaianos, né? Naquele bate-papo, poxa, encaixava no meio-campo do Avaí, hein? Passou por lá o Avaí, não deu bola, assinou com o Brusque. Boa tarde, muito legal te receber mais uma vez aqui no Clube da Bola, Diego. Boa tarde, Mancha, boa tarde a todos. É sempre um prazer, né, participar do programa de vocês. E vamos conversar e bater papo, que é muito bom, né? Sempre é um prazer imenso estar falando com vocês aí. Simpatia demais, o nosso Sheik de Águas Mornas. Primeira pergunta para ti, Diego, já sabe como funciona aqui o quadro. É do Emerson Luiz, lá de Blumenau. Ô Diego, boa tarde para você, um grande abraço, bem-vindo aqui no Clube da Bola. Já que o Mancha citou aí na abertura, na conversa contigo, Sheik das Arábias, como é que foi a tua passagem por lá e deu para fazer um pé de meia lá, Diego? Boa tarde, Emerson, prazer falar com você. Cara, foram 4 anos, né, que eu passei no mundo árabe, 2 anos no Catar e mais 2 anos no Emirados Árabes. Cara, não vou negar, obviamente que deu para fazer ganhar um dinheiro também, mas obviamente que eu não penso só na questão financeira também, né? É um mercado muito atraente também pelo fato de dar uma qualidade de vida, né? Muito boa para a tua família, viver, segurança, uma qualidade de ensino, educação para os meus filhos também, né? Isso também pesa muito na hora de escolher um clube para trabalhar, né? Então esses foram os fatores que me fizeram eu ficar tanto tempo lá e ter essa passagem de sucesso, né? Pelo mundo árabe, já que foram 4 anos. Próxima pergunta do sul do estado com Renato Semensati, Diego. Um abraço ao Diego Jardel, prazer em revê-lo. Diego, todo mundo fala assim, foi lá para os Emirados Árabes, para o Catar, foi só para ganhar dinheiro, essa coisa toda. E a vida não é só isso, como você falou. O que essa passagem de 4 anos fora do Brasil, vivendo numa outra cultura, aliás, em 2 diferentes, né? O que é que ela agregou para a sua carreira, na sua visão? Um grande abraço. Fala, Renato. Prazer falar com você também. Cara, eu acho que ao longo desses 4 anos, depois da minha saída, né, em 2017, ali pelo Avaí, eu acredito que eu cresci muito, amadureci muito ao longo desses anos, né, principalmente por ter pegado treinadores com uma escola diferente, uma maneira diferente de trabalhar, né? Eu trabalhei com um treinador de Copa do Mundo, trabalhei com um treinador que trabalhou na base do Barcelona, então isso tudo fez com que eu crescesse, evoluísse como um jogador, como um atleta, né, dentro do campo, corrigindo o posicionamento. Então, hoje com 32 anos, eu acredito que eu tenho muito mais experiência, cresci muito ao longo desses anos, né, principalmente jogando com jogadores consagrados, né, jogando contra Xavi, jogando contra Sneijder, Eto'o, enfim, não vou enumerar aqui todos os jogadores com quem eu joguei junto e contra. Então isso fez com que eu crescesse muito, né, cara, voltasse já com uma outra bagagem, com outra experiência, né? Obviamente que agora com essa minha lesão que eu tive, aí fiquei 10 meses parado, tive que fazer um novo recomeço, né? Está sendo para mim aí, não é fácil, mas eu acho que eu cresci muito, né, nesse aspecto aí, como atleta, de ter o cuidado, de saber o momento certo de tomar uma decisão dentro do campo. Então, vocês mesmos me conheciam, aquele atleta ali do Avaí. Hoje, vocês talvez olhando, vocês já conseguem perceber uma mudança muito grande já no meu posicionamento, enfim, em tomada de decisões. Então, isso foi super importante para mim, né? Essa minha vivência e 4 anos fora do país. Legal demais. Próxima pergunta de Fábio Machado. Fala, Diego. Muito legal falar contigo. Obrigado por participar aí com a gente do programa. Diego, esse teu processo de retorno ao Brasil, né? Fica aquela dúvida aqui, já que eu trabalho aqui na capital. Houve um contato do Avaí para que tu retornasse para a Ressacada? Ou sei lá, talvez do Figueirense? E como é que foi a tua aproximação com o Brusque? Boa tarde, Fábio. Prazer falar com você também. Cara, como
muitos de vocês sabem, né? Eu depois de 4 meses, eu estava tratando em Dubai, no Emirados Árabes. Eu voltei ao Brasil e terminei o meu processo de recuperação no Avaí, né? O clube me abriu as portas, conversei com o Marquinhos, com o departamento médico ali do Avaí. Eles me abriram as portas e, sou extremamente grato, né, pelo clube, por essas pessoas que me ajudaram nesse processo, né, de recuperação. E ao longo desses meses, então, eu fiquei num processo ali mais de fisioterapia, me recuperando, né, com o departamento médico do clube, do Avaí. E mais ali pelo fim, já no final do ano, quando eu fiz a minha ressonância magnética, onde o Funchal ele me liberou, né, vamos dizer assim, para poder voltar a jogar futebol. Eu conversei sim com o Marquinhos, dei essa prioridade para o clube, para o Avaí, para eles poderem, enfim, ter essa prioridade, né, desse possível retorno ao Avaí. Conversei com eles, deixei, enfim, como eu falei, dei a prioridade para eles, não conversei com nenhum clube antes do Avaí me dar essa resposta. E infelizmente não foi possível naquele momento. Conversei com o Marquinhos me deu uma resposta que naquele momento o clube estava pensando em características diferentes, buscando perfil de atletas diferentes do que o meu. Eu aceitei numa boa e, cara, sou um torcedor do Avaí, não escondo de ninguém, sempre falei. E o carinho e a gratidão sempre vão permanecer, independente da situação, até porque o Avaí me ajudou muito nesse processo de recuperação, né? Eu queria até frisar aqui mais uma vez, agradecendo ao departamento médico do Avaí, ao Marcão, Funchal, Ricardo, Maurício, enfim, todos eles por terem me ajudado nessa minha volta, né? E aí, após isso, do Avaí me deixando livre para poder conversar com outros clubes, aí sim veio a oportunidade do Brusque, né? O André Resina, que é o diretor do clube, fez um contato, acreditando em mim, apostando em mim, e deu certo, né, cara? Eles fizeram um planejamento aí para mim voltar e, graças a Deus, tenho correspondido às expectativas, né? Até porque, como vocês também já falaram anteriormente aqui, hoje o Brusque é um time a ser batido no estado, até porque pela ascensão que vem tendo nos últimos anos, né? Pelo elenco que foi formado aqui. Então, acho que todo jogador está ciente disso. A gente tem procurado se empenhar e focar em trazer esse título aí para Brusque aí depois de 30 anos, né? Então, eu acho que a gente está no caminho certo. São 4 vitórias consecutivas. Amanhã, respeitando a equipe do Barra, nós vamos buscar dentro do nosso estádio, diante do nosso torcedor, a 5ª vitória, né? Sabendo que vai ser um jogo difícil. O Barra vem de 2 vitórias consecutivas, respeitando a equipe deles, mas dentro de casa a gente tem que fazer valer o mando de campo, né? Legal. Estão chegando algumas mensagens aqui, Diego. Uma se acabou de responder, que era a pergunta do Gildo Silva de Biguaci. Ele fala assim, ó: você voltaria a jogar na ressacada? Urra, Leão! Essa é a minha pergunta pro Diego, que você acabou de responder. E a outra é uma mensagem muito legal também. Boa tarde, Manche, a todos da bancada. Sou Lucionei Ferreira de Santo Amaro da Imperatriz. Diz para o Diego Jardel que eu desejo a ele toda a sorte do mundo, menos quando for contra o Avaí. Abraço a todos. É o havaiano aqui, o Lucionei. É havaiano, com certeza. Mais uma pergunta para o Diego, agora do Sérgio Badar. Olá, Diego. Boa tarde para você. Parabéns pela tua trajetória. Muito bom jogador. É um tipo de jogador com característica que está meio que em extinção no futebol. Meia esquerda, perna esquerda. Jogou muito contra a Chapecoense aqui. Joga no meu time sempre. E o Brusque, dos times que eu vi jogar, ainda não vi jogar, o Ercílio Luz, Marcílio Dias e o Camboriú, que vai jogar amanhã contra a Chapecoense. Dos times que eu vi jogar, o Brusque foi o melhor time e ganhou da Chapecoense de virada por 3-1 aqui, com grande atuação do Diego. Qual a tua análise, depois dessa tua volta para Santa Catarina, do Campeonato Catarinense, e até onde esse Brusque pode chegar, e qual seria, na tua opinião, na tua visão, o principal adversário? Eu considero o Brusque forte candidato ao título. Qual seria o adversário, na visão de vocês, que poderia brigar com o Brusque nesse momento pelo título do Campeonato Catarinense? Boa tarde. Primeiramente, agradecer as suas palavras. Fico lisonjeado de ouvir isso.
E, cara, eu acho que é jogo a jogo, cara. A gente tem que pensar em, né, cada jogo encarar como se fosse uma final, né? A gente vem numa sequência muito boa de resultados, 4 vitórias consecutivas, se eu não me engano. Essa semana eu vi uma informação que o Brusque, na história, na toda a história do Brusque, são 6 vitórias consecutivas que o Brusque tem, né? Então a gente vai em busca disso aí, em fazer história, em entrar para a história do Brusque aqui também. Assim foi ao longo da minha carreira em todos os clubes onde eu passei, onde eu trabalhei. Graças a Deus eu sempre consegui sair pela porta da frente, sempre consegui deixar um legado, deixar um nome na história do clube, né? Não foi assim, sempre foi, né, ao longo da minha vida, no Avaí, no mundo árabe, no Botafogo, os clubes onde eu passei, onde eu trabalhei. E eu acredito que aqui não vai ser diferente, cara, mas a gente tem que pensar jogo a jogo, né? A gente sabe que o Campeonato Catarinense é um campeonato muito disputado, a gente vê aí o Hercílio Luz fazendo um campeonato muito bom, né? Camboriú, Concórdia, times que talvez no começo do campeonato ninguém talvez daria valor para esses clubes, e eles vêm mostrando que não é por acaso que eles estão na frente da tabela, né? Então eles merecem esse respeito, merecem todo esse reconhecimento que eles estão tendo aí ao longo dessa primeira fase, vamos dizer assim, né, do Campeonato Catarinense. E se for analisar aí, cara, falando sobre possíveis adversários, né, é muito difícil falar, até porque nessa primeira fase a gente vê aí, cara, que o ano passado a Chapecoense, se eu não me engano, classificou em 8º e acabou sendo campeão. Ano passado não, desculpa. Foi ano retrasado, se eu não me engano, a Chapecoense classificou em 8º e acabou sendo campeão. Não tive aqui em Santa Catarina, mas a gente, por acompanhar, a gente vê que tem esse tipo de coisa. Então, a gente vê aí que o Avaí, Figueirense, próprio Joinville, equipes tradicionais do nosso estado estão passando por essa dificuldade. E então, todas as equipes merecem respeito, todas elas têm o seu reconhecimento de estar fazendo um grande campeonato. E eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, em fazer a nossa parte, procurar classificar, como o Vaguinho vem falando sempre, classificar em primeiro para a gente ter essa vantagem, né, de jogar sempre a segunda partida dentro da nossa casa. E aí deixar o adversário, aquilo que vier, para ser campeão, a gente vai ter que passar por cima de todas as equipes mesmo, ganhar de todas as equipes, não tem como escolher, né, adversário. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, continuar nessa humildade, pés no chão, da maneira como é que tem sendo a diretoria, enfim, nós jogadores trabalhando em uma só comunhão, em uma só unidade. Tenho certeza que a gente tem tudo aí para conseguir trazer esse título aí tão esperado para a cidade de Brusque. Legal, mandar um abração para o Rodrigo Santos, ele que é lá de Brusque, novo narrador da Rádio Guarujá, mandou uma mensagem dizendo que está ligadinho aqui na entrevista do Diego Jardel. Mais uma pergunta do Emerson Luiz. Ô Diego, não por acaso eu vou usar essa tua expressão, os melhores times hoje na classificação do Campeonato Catarinense estão com os mesmos treinadores. E a gente tem tido aí nos últimos anos, o último foi ontem o Carille lá no Santos, uma dança de cadeiras muito grande. Como é para vocês, jogadores, tantas mudanças? Como é que vocês absorvem isso no dia a dia? Cara, a minha opinião, ela sempre foi a mesma. Eu não concordo com essa troca constante de treinador, até porque para nós jogadores é muito difícil, porque cada treinador tem uma filosofia de trabalho. Então, ele requer adaptação, ele requer tempo para você assimilar aquilo que cada treinador quer exatamente, né? Como a gente vê no próprio... Vou falar aqui do nosso time, do Brusque hoje. A gente começou o campeonato, talvez, vamos dizer assim, não tendo bons resultados. A gente começou os primeiros 2 jogos com empate e depois perdemos para o Hercílio lá em Tubarão. Então, não foi talvez o resultado que a gente queria. Então, talvez ali, se tivesse tido uma troca de treinador, hoje talvez, não sei, a gente não tinha essa certeza de ter conseguido essas 4 vitórias consecutivas após esses 3 jogos, né, no início do campeonato não tão bons que a gente fez. Então, eu não concordo muito com isso, porque todo o trabalho ele requer tempo, ele requer adaptação, os jogadores assimilarem aquilo que o treinador quer.
E eu acho que é muito difícil falar, né, cara, mas dos outros clubes, mas eu acredito, cara, que eu não compactuo com isso. Eu acredito que tem que ser dado tempo para o treinador trabalhar, para ele poder mostrar o trabalho dele, enfim. E depois, em cima dos resultados, aí cabe a cada diretoria tomar a sua decisão, né, ver o que é melhor para sua equipe. Legal, mais uma pergunta do Renato Semensati de Criciúma. Bom, primeiro dizer que concordo integralmente com o Diego sobre essa questão de troca de treinador. Há pouco a gente viu um trecho da entrevista coletiva do presidente do Avaí, dizendo que a situação do time era ridícula na tabela e ele, presidente do Avaí, demitiu o Claudinei Oliveira, que subiu com o time em 5 rodadas. Então, essa participação ridícula, evidentemente, tem a mão do presidente. Mas deixando isso de lado, Diego, você trabalhou com treinadores do alto nível, caras que tiveram em Copa do Mundo, ou seja, que estão na linha de cima do trabalho, e eu tenho uma percepção individual que é jogador que sai do Brasil e fica ali 3, 4, 5 temporadas fora, ele volta com uma outra visão tática de jogo, de posicionamento, de participar mais do jogo. Os treinadores lá fora, Diego, eles estão num nível acima dos nossos aqui? Cara, boa pergunta. Eu acho que eles trabalham de maneiras diferentes. A questão tática, enfim, isso não muda muito. A maioria dos treinadores joga 4-4-2, 4-2-3-1, enfim, a gente vê hoje muitos treinadores jogando com 3 zagueiros, né? Então isso aí não muda muito do trabalho dos treinadores brasileiros aqui para os treinadores europeus, enfim, asiáticos, né? Eu acho que o que diferencia mais, cara, é a filosofia de trabalho que cada treinador tem, em cima da função tática, entendeu? Porque, por exemplo, assim, ó, eu peguei um treinador espanhol que ele joga muito com um jogo apoiado. É uma característica do futebol espanhol, jogar com um jogo apoiado. Então, eles fazem o trabalho todo com essa característica de fazer com que a linha defensiva com os jogadores de meio campo trabalhe sempre muito próximos. E já a linha ofensiva, os 3 atacantes ali, o centroavante, procurando dar o máximo de profundidade possível para a equipe, né? Então, os atacantes, eles não participam tanto frequentemente da partida, eles procuram mais estarem posicionados para eles decidirem a partida. Então, os meias vão ter que movimentar, trabalhar, para que a bola chegue nesses caras em condições de eles decidirem a partida para nós. Então, eu acho que é mais pela filosofia de trabalho que cada treinador trabalha. Então, mas não vejo tanta diferença na parte tática, mas é mais na filosofia mesmo de trabalho. Diego, chegamos no limite aqui do nosso tempo da entrevista. Muito legal te receber mais uma vez aqui. Desejar todo sucesso do mundo aí nessa tua sequência de temporada, cara, e boa sorte aí nos confrontos do Bruscão aí em 2022, né? Obrigado, Mancha, obrigado a todos vocês aí pela participação. Vocês sabem que é sempre um prazer, uma honra estar conversando com vocês aqui. E a hora que quiserem o convite, vocês sabem que vai ser sempre aceito. Agradecer a oportunidade, né, de mais uma vez poder estar falando do Brusque, podendo estar falando de futebol, daquilo que a gente gosta, né? E bom programa para vocês aí, foi um prazer novamente. Legal demais, Diego Jardel, menino de Águas Mornas aí, e já conquistou as Arábias e agora de volta ao futebol catarinense.